Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, bem-vindos a esta nossa devocional desta terça-feira, 14 de julho de 2020. Estamos na série Doutrinas da Graça e a sua incidência sobre a vida prática. De maneira especial, nesse tempo, estamos falando sobre o culto ou a adoração. A eleição incondicional também condiciona, por assim dizer, o nosso culto. Se nós entendemos que o que aconteceu conosco da parte de Deus é injustificável se tomarmos por base os nossos méritos pessoais, ou seja, se a eleição fosse um prêmio para o nosso bom comportamento e ao mesmo tempo fosse uma escolha com base em coisas que nos dessem diante de Deus algum tipo de merecimento que o obrigasse moralmente, por assim dizer, forçasse a sua vontade a, num gesto de justiça, tirar-nos do estado em que nos encontrávamos para fazermos partícipes de todas as suas bênçãos em Cristo Jesus, então nós poderíamos pensar que o culto divino não só seria um direito nosso, mas também seria alguma coisa deixada ao nosso bel prazer. Seria um direito nosso, porque nós poderíamos reivindicar o fato de que deveríamos ter o direito de estar na presença de Deus, sempre e quando que quiséssemos, a despeito de qualquer coisa. E ao mesmo tempo que nós poderíamos, então, dar a Deus um culto conforme o nosso entendimento, uma vez que, se a eleição fosse condicionada a qualquer coisa que fosse de meritório em nossa parte, também significa que qualquer coisa que nós ensejássemos ofertar ou dar a Deus seria mais do que cabível, porque é um direito nosso. Se é um direito nosso, nós escolhemos o que dar, quando dar e como dar, e Deus se veria então obrigado, primeiro, a nos receber na sua presença, segundo, a receber de nós qualquer coisa que nós então assim ofertássemos. Mas como a eleição é incondicional, ou seja, Deus não nos escolheu com base em qualquer coisa que Ele pudesse prever em nós, ou com qualquer coisa que em nós o forçasse moralmente a dar-nos misericórdia, a receber-nos na sua família, a mudar em nós a nossa vida, ou seja, não é exatamente um galardão a nossa eleição, mas é um ato livre e soberano da sua vontade, é uma demonstração maravilhosa e ao mesmo tempo inexplicável da sua graça. Assim acontece que o culto se torna então um privilégio dos cristãos, um privilégio do crente, ou seja, Deus não nos deve nada, igualmente não precisa receber-nos na sua presença, mas Ele nos admite na sua presença mediante Cristo Jesus, Ele nos admite na sua presença mediante o novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós com a entrega, com a oferta do seu corpo, e esta admissão do Senhor é uma graça, ou seja, Deus não precisaria suportar a nossa presença, Deus não precisaria sofrer a nossa presença, sofrer a ação do nosso culto. Essa expressão sofrer está no Antigo Testamento, para aquele povo que tinha Deus nos lábios, mas o seu coração estava longe dele. Diz Deus no texto bíblico que sofre com as ações litúrgicas, que sofre as ações dos seus sábados e dos seus novilúnios, daquele povo que o ofertava, exatamente porque era um povo que pecava contra a justiça, que pecava contra o amor, que pecava contra a equidade e vivia uma vida miserável diante dos olhos de Deus, na escravização aos ídolos, e assim tentava oferecer a Deus um culto, porque esse culto não lhe era agradável. Portanto, Deus, como o profeta Amós disse, que tem até náusea, não suporta mais ouvir o estrépito das suas liras, das suas guitarras, da sua música. Mutatis mutandis, assim também é conosco. Fôssemos nós adoradores que reivindicasse o direito, que pudéssemos reivindicar o direito de estar na presença de Deus e de ofertar-lhe então nesse direito o que nós bem entendêssemos, este culto seria de todo abominável, desprezível ao Senhor. Mas, como a eleição é incondicional, a base justificadora é o livre querer de Deus e o seu amor eletivo por nós, isso aplica-se também, então, agora ao culto. O culto é um privilégio, nós somos admitidos
O que nos leva ao culto é a graça maravilhosa de Deus, que em Cristo nos seduz pela beleza da santidade do seu Pai. Nós somos como que atraídos pelo amor de Deus e levados à sua presença, e agora ali nós podemos desfrutar da presença santa, podemos desfrutar da presença santíssima de Deus sem sermos consumidos em seu fogo santíssimo e purificador. Podemos agora estar na presença de Deus e associar-nos ao coro dos angélicos e cantar as glórias daquele que é, que era e que vem pelos séculos dos séculos. Amém? Como um privilégio, como uma graça concedida, como uma concessão de amor feita e outorgada mediante Cristo a homens e mulheres. Não é que não poderiam estar ali, nem mereceriam estar ali. É porque nós não deveríamos estar de maneira nenhuma no culto, uma vez que tudo que há em nós, né, é exatamente indigno daquela condição, é indigno daquela realidade. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, que escolheu-nos desde antes da fundação do mundo, escolheu-nos para sermos adoradores. João 4 diz que o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Portanto, uma vez que fomos achados por Deus em Cristo Jesus, nós temos agora a graça, a ventura, o privilégio de adorar. E este privilégio e esta graça significa também que não podemos ofertar qualquer coisa de nossa livre iniciativa, porque o culto é uma livre iniciativa de Deus. O culto não dá a Deus nenhum benefício. O culto não dá a Deus nenhuma coisa que ele já não tenha ou não possua. Deus ordenou o culto para o nosso bem, porque nós seríamos incapazes de dar a Deus qualquer coisa que ele já não tivesse ou que lhe satisfizesse. Portanto, quando Deus se agrada do culto, se agrada de uma obra que ele mesmo fez em nós, e a nossa devolutiva de amor e de gratidão no culto é dar a Deus o que ele mesmo prescreveu em sua santa palavra, como aquilo que ele quer receber de nossa parte, mas ele quer receber aquilo mesmo que ele nos deu. Portanto, o culto, ele é de certa maneira incondicional. O que significa isso? Deus não nos deu ou não exige de nós coisa alguma que ele mesmo já não tenha dado a nós. Ele não peça que nós façamos por ele qualquer coisa que ele em Cristo Jesus já não tenha feito por nós. Ele não exige de nós nenhum amor que ele mesmo já não tenha derramado em nossas vidas. Por isso que João diz que nós podemos amá-lo porque ele nos amou por primeiro. Como o culto, a adoração é um ato coletivo e também pessoal, é o ajuntamento, é o superlativo, por assim dizer, é o coletivo dos corações que amam, que são apresentados a Deus em forma de adoração, porque Deus nos amou singularmente em Cristo Jesus, porque Deus nos elegeu para Ele, para sermos o seu povo santo, povo de sacerdotes, povo de profetas, povo de reis. Portanto, exercemos esse tríplice munus de Cristo na adoração, porque fazemos tudo quanto Cristo fez por nós. Ou seja, o culto é uma devolutiva a Deus daquilo mesmo que Ele fez em nós. O culto é uma faculdade que nós temos de dar a Deus o louvor que Ele mesmo habilitou em nós. Portanto, irmãos, na eleição incondicional, nós entendemos que a adoração é um privilégio e não necessariamente um dever, um direito. É um dever de retribuição, de gratidão daquelas coisas todas que Cristo já nos outorgou, que o Pai fez em nós por meio de Cristo, que o Espírito Santo aplicou em nossas almas, daquilo que Cristo não só conquistou, mas garantiu-nos na cruz do madeiro, esse acesso para estar na presença de Deus e sermos agora admitidos na sua família e diante dele. Portanto, a eleição incondicional diz que nós podemos tranquilamente, como povo santo, entrar na presença de Deus, porque ele será favorável a nós, favorável às nossas orações, favorável aos nossos hinos, favorável às nossas necessidades e acolherá de bom grado o nosso sacrifício vivo e espiritual, não com base em coisa alguma de boa ou de justificável encontrado em nós, mas exatamente porque ele dignou-se a habitar entre os nossos louvores. Ele dignou-se a acolher de nós aquilo que ele mesmo deu, aquilo que ele mesmo fez, o privilégio de participar
é nosso, inteiramente nosso. Não há nada que justifique a nossa estada. Deus não nos deve coisa alguma, inclusive prestar atenção, dar atenção, ser benevolente e favorável quando nos reunimos. Ele o é por sua livre graça. É graça no início, é graça no meio, é graça no fim. Por isso que a eleição incondicional nos ensina que o culto, a nossa ação de graças, é uma devolutiva graciosa dos nossos corações, plenos da graça com a qual Deus mesmo preencheu as nossas vidas quando nos elegeu para pertencermos a Ele. E que Deus muito te abençoe.